O ECAD queria cobrar os direitos autorais de trilhas sonoras exibidas em salas de uma rede de cinemas e chegou a entrar na justiça para isso. Mas os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram que não cabe esse tipo de cobrança. E quem tem os detalhes sobre essa decisão ao vivo é a repórter Evne Araújo. Oi, Evne, boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde. Olha, na ação, o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pediu que fosse suspensa a transmissão de músicas nas salas de uma rede de cinemas na Bahia. Isso até que houvesse a expressa autorização dos autores da obra. Bom, em primeira instância, o pedido do ECAD foi julgado procedente. Já em segunda instância, os desembargadores baianos tiveram um entendimento contrário. Eles levaram em consideração processos que já haviam sido julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro. Já no STJ, a decisão foi reafirmada. Voltamos ao estúdio. E para falar sobre direito autoral, está aqui com a gente o advogado Eduardo Licurgo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Gal. Boa tarde. Bom, nós vimos a reportagem sobre o ECAD que envolveu as salas de cinema, né? Eu queria que o senhor explicasse, no geral, para que o telespectador entenda o que é direito autoral. Direito autoral é um conjunto de normas que protege o autor em razão de uma obra que ele cria, né? Ele protege as obras e protege ao criador dessas obras, assim como um terceiro que possa ter direitos incidentes sobre essa obra, né? Direitos relativos à criação. Um exemplo seria o editor. O editor de um livro, ele formata, enfim, ele produz uma capa, ele tem o texto, que é feito por um autor, mas ele também tem alguma atividade criativa ali na hora em que ele edita aquela obra. Então, o direito autoral abrange essa proteção desses elementos que estão contidos nas obras intelectuais. Ali a cobrança era feita na trilha sonora exibida nas salas de cinema. Sim. Qual o seu ponto de vista sobre essa cobrança, se deveria ser feita? E também, naquele momento antes de começar o filme, também tem uma música que passa ali. Explica essas duas diferenças. Galton, eu acho que a questão aí é da utilização da obra em si, tá? Da obra musical. No momento em que eu tenho a trilha sonora inserida num filme, ela passa a fazer parte daquela obra audiovisual, que é o filme. Tá? E aí eu não tenho como dissociar a obra musical do filme em si, porque ela é um dos elementos. O roteiro é outro, as imagens que estão ali é um outro elemento daquela obra maior, que é a audiovisual, que reúne som e imagem. Já as músicas que são executadas antes da exibição da obra audiovisual, essas têm uma outra colocação legal, né? Porque elas são obras que se traduzem ou que são utilizadas como sonorização ambiente. E nessa sonorização ambiente, eu não tenho como fugir de uma pré-autorização. A autorização, quando eu tenho uma obra audiovisual, o autor, eu presumo que o autor daquela música que compõe a trilha sonora autorizou a utilização da música como trilha sonora. Ou seja, nesse caso aí, então, aquela música anterior ao filme, então deveria ser cobrado então, o ECAD. Assim, eu entendo que sim. Nas salas de cinema, a sonorização ambiental, que é aquela sonorização que você tem até o momento em que começa o filme, essa tem que ser, ou essa pode ser cobrada pelo ECAD. Agora, como identificar que uma obra ou uma música já está em domínio público? Eu vou ter que ver alguns critérios, ou a data de morte dos seus autores, ou a data em que essa obra foi publicada, dependendo do tipo de obra. Se for uma obra musical, a data de falecimento do último dos autores. Então, se eu tenho uma obra, vou dar o exemplo aqui de uma música dos Beatles, composta pelos 4, a gente vai ter que ver quando que o último dos autores vai falecer e aí contar 70 anos dessa data. E para finalizar, doutor, qual a punição se a pessoa então usar a empresa usar músicas e não dar o devido crédito? Bom, você tem uma sanção penal, que é o violar direitos autorais, e você tem uma sanção civil. Você tem, dependendo da forma de uso,
você pode estar sujeito ao pagamento de 3.000 vezes o valor de um original, ou a 20 vezes o valor que seria devido para o ECAD, dependendo do tipo de uso. Doutor, obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal Eu que da agradeço. Justiça. Obrigada, Obrigado. boa tarde.